13,25% ao ano. Essa é a nova taxa Selic e infelizmente não deve parar por aí. Uma nova alta deve acontecer em março e ao longo desse ano, que deve piorar ainda mais a situação. E é sobre isso que eu preciso falar nesse vídeo. Eu nem queria, mas é importantíssimo que a gente possa discutir mais, até para encontrar alternativas, descobrir o que é que você pode fazer agora para se proteger desse cenário que tem tudo para ser devastador. E eu vou explicar isso ao longo desse vídeo. Fala sócio, beleza? Rafael Seabra aqui da Sociedade Milionária. E nesse vídeo eu não quero fazer o que muitos outros vídeos fazem quando falam sobre a alta taxa Selic. Quanto vai render a poupança agora com a Selic a 13,25%? Quanto vai render CDB, Tesouro Direto? Não é sobre isso. Eu quero fazer um vídeo um pouco mais aprofundado para você entender a gravidade da situação e ao mesmo tempo entender como você pode se proteger desse cenário, tá? Porque o impacto que essa Selic alta causa na economia talvez seja ainda mais importante de se entender. E também é importante explicar o seguinte, à medida que eu for mostrando os impactos na economia, vai ficar mais claro para você. Mas o problema, ou seja, a causa do problema não é a alta da taxa Selic, que muitas vezes o governo tenta direcionar as pessoas para tipo, olha que destruição que está fazendo na economia, o Banco Central malvadão subindo a taxa Selic, até porque mudou o Banco Central, mudou o presidente, 7 dos 9 diretores foram indicados pelo Lula e eles aumentaram a taxa Selic em mais 1% e deve vir uma nova alta de outros 1% ainda em março desse ano já. Então assim, o problema não é a taxa Selic. O aumento da taxa Selic já é uma consequência de um problema maior que já está acontecendo e eu espero que vocês entendam isso ao longo do vídeo para não cair na falácia do governo de dizer que o malvadão é o Banco Central, até porque mudou tudo e ele continua sendo, entre aspas, malvadão. Vamos entender agora, pelo menos em 4 pontos, quais os impactos dessa alta taxa da taxa Selic na economia de uma maneira geral. O primeiro talvez seja até mais óbvio para a maioria das pessoas, que é o quê? O crédito fica mais caro. Se a Selic sobe, o crédito vai encarecendo. Então, não só empréstimo pessoal, que as pessoas muitas vezes usam para corrigir um descompasso financeiro momentâneo, quem usa isso de maneira regular certamente está muito mal financeiramente. Financiamento de automóvel vai ficar mais caro. Financiamento imobiliário vai ficar mais caro também. Tudo isso está atrelado à taxa básica de juros do país. E quais são as consequências disso? As pessoas terminam consumindo menos, então quem estava pensando, sei lá, em trocar de carro, comprar um imóvel financiado, quando vê o tamanho dos juros que está agora as coisas, termina desistindo. E, por outro lado, o mercado que atua nesse setor, por exemplo, uma empresa que vende imóveis, uma construtora, ela também é impactada porque ela tem menos clientes, então tem menos receita, entra menos dinheiro naquela empresa. Isso pode fazer com que ela passe por problemas, não só para pagar seus funcionários, mas para iniciar novos projetos, e isso cria uma reação em cadeia. Então, quando a economia diminui o consumo, isso dá uma travada, nas pessoas diminuem o consumo, isso dá uma travada no mercado de uma maneira geral, pelo menos naquele mercado específico que foi afetado por essa redução do consumo. Além disso, esse crédito não fica mais caro apenas para as pessoas físicas, fica mais caro também para as empresas. Então, se uma empresa estivesse precisando pegar um dinheiro agora para tocar um novo projeto, ela tem que pensar 2 vezes, porque agora esse projeto fica mais caro. Porque agora, se o empréstimo vai ficar mais caro, esse projeto que ela estava precisando iniciar, ele teria que dar um retorno ainda maior. E muitas vezes ela termina desistindo disso. E já as empresas que estão muito endividadas se ferram ainda mais, porque já estão pagando um caminhão de juros das suas dívidas e agora isso tende a aumentar e piorar ainda mais a situação dessas empresas. Por isso que quando eu falo sobre investimento em boas empresas, um dos elementos mais determinantes não é apenas o lucro da empresa, mas também o nível de endividamento daquela empresa. Porque se não tiver controlado o endividamento da empresa, você pode se ferrar por conta de um momento no cenário como esse, em que os juros sobem, as taxas sobem, então os juros que as empresas vão pagar também vão subir. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o desincentivo ao investimento de risco. Isso também afeta os dois lados, não apenas nós investidores, mas também as empresas. Primeiro, pelo ponto de vista de nós investidores. O que acontece é uma fuga da renda variável. Quando as taxas da renda fixa vão subindo, muitas vezes, muita gente no mercado termina saindo, tirando seus investimentos da renda variável para a renda fixa. Isso cria uma pressão vendedora e deprecia ainda mais os ativos da renda variável. A gente viu isso. À medida que a taxa Selic veio caindo, forte queda no preço dos fundos imobiliários, forte queda no preço das ações, mesmo as boas ações,
Então, a gente tem acompanhado já esse movimento. Mas outro movimento que pouca gente consegue enxergar é o quê? É o desincentivo das empresas investirem. Elas, às vezes, estão com dinheiro em caixa, então elas estão lá querendo começar um novo projeto, mesmo que não precise fazer um financiamento, pegar um dinheiro emprestado, mesmo com dinheiro em caixa. Então, ela vai lá e estima que vai fazer um novo projeto, esse projeto aqui vai me dar um retorno de 15%. Aí, quando você vê, a Selic já passou de 12 para 13 e deve ir para 14. E o cara faz, opa, esse ROI desse projeto aqui já está perigando não fechar. Então eu prefiro desistir desse projeto momentaneamente, que talvez fosse até contratar mais pessoas, abrir novas vagas de emprego, desisto desse novo projeto, deixo o dinheirinho parado no caixa rendendo, que com essa taxa absurda de juros, é melhor eu ter esse ganho garantido do que me arriscar e terminar tendo um retorno negativo e a empresa, enfim, ter que gastar com as pessoas que foram contratadas, todo o risco que envolve um projeto que pode não dar certo. Então, esse é o segundo ponto, é esse desincentivo ao investimento de risco. Um terceiro ponto, e aqui afeta demais toda a população, e muitas vezes isso é invisível, que o governo termina batendo muito nesse ponto, mas não enxerga que ele é o causador desse problema, que é o quê? É mais dinheiro para pagar juros de dívida. Porque à medida que a taxa Selic vai ficando mais cara, os juros que vão precisar ser pagos nos títulos públicos, que título público nada mais é do que você emprestar dinheiro para o governo. Então o governo está se endividando quando ele vende um título público. Alguém emprestou dinheiro para ele, investidores, pessoa física, jurídica, estrangeiro, o que quer que seja, e agora ele vai ter que usar mais dinheiro de arrecadação para estar pagando esses juros de dívida. Ele não tem dinheiro suficiente para fazer isso, então o que ele faz? Rolagem de dívida. O que é rolagem de dívida? É emitir novas dívidas mais longas para com esse dinheiro pagar as dívidas atuais e se virar para pagar lá na frente. Por isso que as taxas dos títulos vão ficando cada vez mais altas. Porque o mercado começa a entender que, esse cara aqui já não está mais confiável. Eu só aceito emprestar para esse cara se ele me pagar taxas maiores. A taxa do prefixado sobe, taxa de tesouro IPCA sobe. Porque para pensar, se o governo fosse uma pessoa física, a pessoa vai lá no banco para pegar dinheiro emprestado. Aí ela pega dinheiro emprestado, mas depois o banco começa a perceber que o quê? Que ela está gastando mais do que ela ganha e que ela não vai ter dinheiro para pagar essa dívida. E aí ela começa a ver que é o seguinte, na hora de pagar a dívida, ela não tem dinheiro, ela quer pegar um novo empréstimo para pagar aquele empréstimo anterior. Por quanto vai ser a taxa que o banco vai emprestar? Se é que o banco vai emprestar. Ele vai emprestar por um valor muito mais alto, porque faz, esse cara aqui tá mal das pernas. Ele não está conseguindo controlar os gastos dele, ele está gastando muito mais do que ganha. Esse negócio não vai dar mais certo. Eu só empresto dinheiro para ele agora a essa taxa. Vai chegar um momento que nem o banco vai emprestar. Então o cara vai ter que recorrer a um agiota e isso vira uma bola de neve. A mesma coisa acontece quando você enxerga o governo de maneira geral. Se ele gasta muito mais do que ele arrecada e gasta mal, e esses projetos que ele está pegando dinheiro para poder investir não está gerando retorno, em algum momento o mercado vai cobrar taxas cada vez mais caras para seguir emprestando para o governo. Isso vai virando uma bola de neve. Então, enquanto não existir um ajuste fiscal estrutural no governo para controlar gastos, recuperar a confiança, controlar a inflação e com isso ele conseguir reduzir a taxa Selic como consequência, a gente não vai conseguir sair desse cenário. E aí a gente chega no quarto ponto, que é uma tentativa de controle da inflação. Um dos grandes motivadores da elevação da taxa Selic é justamente tentar controlar a inflação, que como o próprio Comitê do Política Monetária, o Copom, afirmou, ele falou exatamente, abrindo aspas aqui, ele justificou a decisão dizendo que a inflação no Brasil está acima da meta e continua subindo. Por conta disso, a taxa Selic precisa ficar no patamar mais alto para poder dar uma freada no consumo, desestimular alguns tipos de investimento, fazer com que o dinheiro gire menos e tentar dar esse choque de realidade no governo para que a inflação não dispare. Não adianta baixar a Selic na marra, senão a inflação vai disparar. Infelizmente, esse é o cenário e tende a piorar. Por quê? Porque o próprio governo já disse, se o cenário continua ruim para a inflação, a gente vai aumentar de novo em março em mais um ponto percentual. Então, de 13,25 passaria para 14,25, já se estima que vai terminar o ano em pelo menos 15. Isso pode ir mudando com o passar do tempo. Aí fica a grande pergunta. Infelizmente, todo mundo é impactado, tá? Isso é importante que fique bem claro. Todos, ricos, pobres, todas as pessoas são impactados, mas não são na mesma proporção. Por quê? Porque aquela pessoa que usa toda a sua renda para consumir, porque ela precisa, não estou falando que é uma pessoa consumista, mas ela ganha pouco dinheiro e aquele dinheiro é só para poder pagar transporte, alimentação, a sua moradia, o básico do vestiário, então o básico do consumo, ela é fortemente impactada, diretamente impactada com questões de inflação. Já quem tem um pouco mais de dinheiro e consegue investir uma parte do seu patrimônio, pessoas
classe média alta, pessoas mais ricas, ou seja, quem consegue investir, consegue usar essa parte para poder se proteger. Obviamente que quanto mais você consegue investir, mais você consegue se proteger. Basta você ter o conhecimento necessário de como se expor ao mercado financeiro para conseguir aproveitar. Até porque basta a gente pensar, toda grande crise abre uma janela de oportunidade. Se a gente pensar, o olho do furacão lá da crise 2015, 2016, com o impeachment da Dilma, a Selic estava em 14,25, que naquela época era altíssima e agora já é o cenário para o mês de março, por exemplo. Naquele momento estava tudo assim, ninguém sabia para onde vai. Quem se posicionou naquele momento nas boas empresas, nos bons ativos, ganhou muito dinheiro. Afinal, a bolsa subiu mais de 200% no intervalo de apenas 3 anos. Isso estou falando da bolsa, não estou nem falando de ativos específicos. Tiveram ativos específicos que multiplicaram por 10 o seu preço. Mesma coisa aconteceu durante a pandemia. No olho do furacão da pandemia, todo mundo sem saber para onde ia, tal, lá em março, quando estourou tudo, os preços dos ativos despencaram. Quem se posicionou ali, sabendo que o mundo ia ser o fim do mundo, as pessoas vão continuar existindo, vivendo, consumindo. Quem se posicionou ali nas boas empresas também ganhou muito dinheiro. Tiveram ações que subiram mais de 500%. Desde lá do olho do furacão da pandemia. E a grande verdade é o seguinte, enquanto muitos fogem da renda variável, muitas empresas continuam sendo negociadas por seus menores múltiplos. Múltiplos menores até do que era na época do governo Dilma, lá em 2015, 2016. Empresas de altíssima qualidade que estão sendo negociadas com seu PL, historicamente, bem abaixo da média. Bem abaixo, inclusive, daquele momento mais tenebroso. Então, tudo que você precisa é saber como escolher esses bons ativos, saber como escolher essas boas empresas. E nada mais é do que você identificar aquelas empresas que estão com seus fundamentos intactos, ou seja, em que você olha para a empresa, o lucro daquela empresa continua aparecendo, continua vindo de maneira consistente e muitas vezes crescendo. O endividamento dela está controlado, porque se ela tiver problema de dívida, ela vai se ferrar cada vez mais com taxa Selic. Tem empresas com dívida líquida negativa, ou seja, mais dinheiro em caixa do que dívidas. Tem até empresas sem dívida nenhuma, então empresas com lucro crescendo, sem dívida nenhuma, onde só o que mudou foi o preço do ativo, pá! É esse tipo de empresa que você precisa colocar na sua carteira. E se você já tem elas em carteira, se posicionarem ainda mais, aumentarem seus aportes nesse tipo de empresa. Porque quando o mercado virar, todas elas vão subir, todas elas vão subir, não necessariamente, mas tipo, o mercado, os ativos começam a se valorizar e as boas empresas vão seguramente se posicionar, vão se valorizar com ainda mais velocidade ou com uma margem de segurança ainda maior, que talvez seja isso que você busca. Não é acertar necessariamente aquilo que vai se valorizar mais, mas aquilo que vai se valorizar correndo, sem você precisar correr riscos desnecessários. Uma metodologia é prova de falhas. E a mesma coisa acontece tanto nos fundos imobiliários e até mesmo na renda fixa. Quem souber se posicionar naquele tesouro especial um pouquinho mais longo, souber especular com títulos, alguns títulos públicos que têm vencimentos mais longos, se você souber fazer isso direitinho, você também pode ganhar muito dinheiro, como também aconteceu de 2016 para 2019, teve PCA subindo mais de 200%. Então, tudo passa por você saber se posicionar no momento de crise, onde está todo mundo assustado, você ter foco, ter disciplina, ter paciência, ter uma metodologia e, obviamente, controle emocional para poder escolher aqueles bons ativos e segurar, porque quando virar, sua carteira vai decolar, tá? Por conta disso, eu queria, inclusive, aproveitar para te fazer um convite. No dia 12 de fevereiro, eu vou fazer uma live aqui no YouTube. Vai ser às 8 horas da noite. E a live é justamente sobre essa oportunidade da década. Esse é o momento que eu enxergo que eu não sei exatamente quando vai ser o ponto de virada, mas quem se posiciona agora seguramente vai ganhar muita grana quando o jogo virar, quando o mercado virar. Ninguém sabe qual é o gatilho, até porque se já soubesse, o mercado já anteciparia e os preços já teriam subido desde agora. Ainda não se sabe. Mas quando acontecer, quem tiver posicionado agora pode ter certeza vai se dar muito bem lá na frente. Então, se você quiser participar dessa live, eu vou deixar até o link aqui na descrição do vídeo para você cadastrar o seu e-mail e o seu WhatsApp para ser avisado lá no dia 12 de fevereiro, às 8 horas da noite. Na verdade, vai avisar antes, né? Vai mandar alguns lembretes para você para que você não perca essa live, que eu tenho certeza que vai ser muito útil para você entender como se posicionar nesse cenário e aproveitar o melhor do que, infelizmente, a crise está aí e não é porque ela está aí que você vai ficar parado de braços cruzados. Tá? Você pode fazer algo por você e por sua família e uma das formas de fazer isso é proteger o seu patrimônio e nessa live eu vou explicar como você pode fazer isso, tá? É isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, um pouquinho diferente do que as outras pessoas falam sobre em momentos de alta taxa Selic, mas eu acho que é importante você ficar ciente
do que está acontecendo, de quais são os impactos e principalmente, à medida que esses impactos acontecem, como você pode proteger o teu patrimônio e o patrimônio da sua família, tá? Esse vídeo vai ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.